dizer que a gente em campanha, mas tinha gente aqui, né, Ricardo? Suponho que mais de 50 mil pessoas aqui também. Que era o tamanho, assim, do tamanho do Recife, mais ou menos. Vamos para Salvador e amanhã de manhã eu chego em São Paulo com uma caminhada pela paz, num bairro da periferia de São Paulo, que é muito conhecido pelo engajamento da comunidade em lutar por mais paz e menos violência. Me acompanham aqui, além do Ricardo e do João que eu já citei, o Escolto, a Lígia Feliciano, o Veneziano, Vital Rego, senador, ex-prefeito Campina Grande, liberalino, presidente aqui da FETAG, e o Frei Anastácio, é isso? Deputado federal, Wellington Roberto também, né? Bom, é isso, gente. Fico à disposição de vocês para as perguntas que vocês tiverem, por favor. Gostaria só de registrar também, professor Haddad, a presença do deputado estadual Anísio Maia, do presidente, aliás, do presidente estadual do PSOL, Tasso, foi nosso candidato. Muito prazer, companheiro. E Gilcélia Figueiredo, da direção estadual do Partido dos Trabalhadores. Todos muito bem-vindos, muito obrigado, viu? PCdoB também, presidente Gregória, PMN, Lídia Moura. Tem mais algum partido aqui? Nelson Falcão. Nelson Falcão. Tá bom. Aí tá falando. Ok. Vamos iniciando aqui com o companheiro da TV Cabo Branco, Plínio Almeida, fazer a primeira pergunta. Bom dia a todos, bom dia, deputado. Minha pergunta é justamente sobre educação. Nós temos, segundo o MEC, 7 em cada 10 alunos do terceiro ano do ensino médio com nível insuficiente em português e matemática. Também temos no final do 5º ano do ensino fundamental muitas crianças, a maioria talvez, que não tem o domínio das 4 operações matemáticas, por exemplo. Aqui na Paraíba, mais especificamente, cerca de 500 mil analfabetos, 16% da nossa população, fora os analfabetos, para a gente ter um impacto positivo desses números. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Olha, desde a criação do Fundeb, eu criei na época do Ministério da Educação, você vê que todos os indicadores do Nordeste melhoraram muito, porque nós colocamos muito recurso federal, cerca de 13 bilhões de reais por ano na educação do Nordeste e de 2 estados do Norte, Amazonas e Pará. 80% desses 13 bilhões vem para 8 estados do Nordeste. 8 estados do Nordeste recebem cerca de 10 bilhões de reais por ano para a educação básica. E se você pegar os indicadores de qualidade, de quando eu fui ministro para cá, foi 2005 para cá, os indicadores são todos positivos e vão continuar positivos. Qual que é a nossa preocupação? O ensino médio não está reagindo. Não está reagindo na velocidade que nós desejamos. Eu criei, modéstia à parte, a maior rede federal de ensino médio. São as melhores escolas do país, independentemente de ser público ou privada. São as escolas federais, sobretudo dos institutos federais. O que eu quero? Que cada unidade do Instituto Federal adote um termo de cooperação com as escolas estaduais, tendo a sua qualidade como referência. E nós vamos colocar recursos, então, nas escolas federais para que elas façam uma parceria com as escolas estaduais, com meta e prazo. Então, eles vão ter que escalar uma meta de qualidade para que o jovem complete o ensino médio em condições de fazer o Enem e entrar na faculdade. Vaga na faculdade tem, porque nós expandimos como nunca as universidades federais, o ProUni, o FIES, Enfiador, tudo do tempo do Lula, do meu tempo do Ministério da Educação, e nós vamos continuar expandindo com assistência estudantil, porque tem muito jovem deixando a universidade porque não tem dinheiro para condução, para alimentação e para o alojamento. Isso nós precisamos garantir. Mas se a gente caprichar no ensino médio com apoio federal, a coisa vai decolar. O que nós não devemos fazer? O que o Bolsonaro está propondo, que é o ensino à distância. O ensino à distância, no fundamental e no médio, vai fazer com que a criança fique em casa na frente do computador, sem os pais, sem os professores, sem os colegas. Ele quer economizar professor e merenda. Isso vai ser um desastre para a educação brasileira se ele fizer.
Você já imaginou uma criança longe dos colegas, longe do professor, longe dos pais, na frente de um computador? Quem é que vai aprender assim? Com que tipo de assistência essa criança vai aprender? Então, a pior proposta que eu já ouvi na minha vida de educador, eu sou há 30 anos professor. Eu vivo do meu salário de professor, faz 30 anos. Eu nunca ouvi uma ideia tão disparatada quanto essa. Imaginar que a criança do ensino fundamental possa aprender em casa sem professor. Tem alguma coisa errada aqui com o celular. Tá bem? Obrigado. O jornalista Egleton Monteiro, da Rádio Correio. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos. Rádio Correio ao vivo. Candidato, nos últimos dias criou-se uma expectativa aqui na Paraíba, dentre a militância do senhor junto com o governador Ricardo Coutinho, afirmando que haveria espaço em um eventual governo seu para a indicação de Ricardo ao ministério. E se falou muito, e essa conversa foi feita, há diálogo sobre isso? Deixa eu te falar o que aconteceu. Eu estava numa rádio e a pessoa me perguntou se o Ricardo Coutinho era uma pessoa com qualificações para ser ministro. Ricardo tem qualificações para ser presidente da República. Então, quanto mais ministro, ele tem, inclusive, habilitação para qualquer pasta de um ministério. É uma pessoa com serviços prestados que tem lado, que honra a vida pública, que tem uma trajetória digna, uma trajetória coerente com a sua formação. É uma pessoa que tem um olhar para o povo brasileiro, um olhar carinhoso para quem mais precisa. Eu me considero irmão político do Ricardo, estou falando de coração. Tem uma safra de governadores, do qual o João faz parte, mas no Nordeste inteiro, o que aconteceu com Jacques Wagner, Rui Costa, Ricardo e João, Cid e Camilo, o Wellington que voltou a governar o Piauí, é um time que dá orgulho para o Brasil, muito orgulho. Então nós temos, a gente que fica falando mal da política todo o tempo, tem que olhar para o Nordeste e ver que aqui as coisas estão funcionando tão bem que os governadores foram eleitos ou fizeram um sucessor no primeiro turno com larga margem de vantagem. Teve governador que foi eleito com 70%, 60%, 80% dos votos no primeiro turno. Então nós não podemos deixar de observar o que está acontecendo aqui. Grandes homens públicos surgindo nessa região que recebeu apoio federal, mas que soube aproveitar a oportunidade para mudar para melhor a vida das pessoas. Então o Ricardo é parceiro de primeira hora. Nós vamos conversar muito sobre o próximo governo. Tem uma onda de virada aí no ar. O nosso trekking ontem deu 5 pontos de diferença. Caiu de 9 para 5 em 2 dias. Está dando 4 hoje. Até 4? Até domingo, meu filho. O Bolsonaro falou que estava com a faixa presidencial na mão. Não se faz isso. Isso aí é desaforo. O povo vai dar uma resposta para ele no domingo. Porque ele só promove a violência. E nós só falamos de flores e de paz. Vamos chamar agora a jornalista Janaína Araújo, do jornal Estado de São Paulo. Bom dia. Bom dia. A pergunta é sobre fatos locais que aconteceram aqui mesmo e nacionais, da autorização da Justiça Eleitoral para a Polícia Federal inspecionar alguns sindicatos de professores universitários, como a Associação Nacional Docente de Campina Grande, e também aconteceu em outros estados. Eu gostaria de que o senhor fizesse uma fala sobre isso, sobre essa motivação da Justiça Eleitoral nesse momento. Olha, o mundo inteiro infelizmente, está mais preocupado do que nós com o que está acontecendo aqui. Existe hoje uma onda de intimidação da justiça, dos professores, de jornalistas. Já tem jornalista pedindo demissão porque não consegue fazer uma sabatina com o candidato adversário. Você sabe que ele faltou a todos os debates comigo, não foi capaz de me enfrentar num único debate, só usou expediente sujo para caluniar pelas redes sociais, não tem coragem de falar dos meus olhos o que ele e os capangas dele falam nas redes sociais. É muito grave o que está acontecendo. Universidade, gente, tem autonomia. Autonomia. Uma universidade, um professor universitário, é um livre docente, é uma pessoa que tem toda a liberdade de emitir opinião, sobretudo
em proveito da democracia. As pessoas estão defendendo a democracia. Quer dizer, o candidato adversário tem a liberdade de subir num palanque e dizer que vai prender os opositores, que vai fechar o Supremo, que não vai respeitar a autonomia do Ministério Público, que vai classificar como terrorista os líderes do movimento social. E não acontece nada. Onde é que nós vamos parar? E ele não tem coragem, não honra a farda, não tem coragem de enfrentar um debate para expor as suas ideias. Porque se ele fosse para um debate comigo, tudo isso ia ficar claro. O desprezo dele pelo povo do Nordeste, o desprezo dele pelo negro, o desprezo dele pela mulher e o desprezo dele pelas regras democráticas. E nem isso ele respeita. Então é muito sério. Se você fizer um apanhado do que está acontecendo na imprensa internacional, enquanto nós aqui, a imprensa fica fingindo que não tem nada acontecendo, ah não, uma disputa democrática, o mundo inteiro está vendo o que está acontecendo aqui e denunciando. A OEA denunciou que foi a campanha mais suja por WhatsApp. Não se tem notícia de um país que tenha vivido no primeiro turno o que aconteceu no Brasil. E todo o objetivo dele é concluir a eleição no primeiro turno para ele não ter que debater. Só que fomos para o segundo e ele fugiu do debate mesmo assim. Eu digo para você uma coisa, o Brasil não vai se intimidar diante da violência. Ele não vai se intimidar diante da violência. Vai dar uma resposta no domingo a esse despropósito que é a candidatura Bolsonaro. Gostaria de convidar Jean-Marie Nogueira, da CBN. Antes, eu gostaria de registrar a presença do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gervásio Maia. E o senador Lindenberg Farias também, que está aí, né? Grande senador. Jean-Marie. Paraibano. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que somente apoiaria o seu nome se o PT conseguisse fazer uma autocrítica e que seu nome fosse apresentado como candidatura de centro. Que avaliação o senhor faz disso? Quando que foi isso? Eu não estou sabendo. Está sabendo agora? Mas da onde saiu essa informação? Eu falei com o Fernando Henrique anteontem, por telefone, e não teve nenhuma conversa desse tipo comigo. Então não sei de onde veio essa informação, porque eu tenho relação direta com ele. Todo mundo sabe que, apesar das nossas divergências, eu mantenho uma relação muito respeitosa com o presidente Fernando Henrique, a ponto de irmos jantar juntos, irmos ao teatro juntos. Não tenho nenhuma... Aliás, é a prova de que eu sou uma pessoa do diálogo. É que eu nunca fechei as portas para o diálogo, não é agora na eleição. Eu nunca fechei as portas para o diálogo durante a minha vida pública e durante a minha vida acadêmica. Até porque um professor que fecha as portas para o diálogo deve deixar a profissão, porque a nossa profissão é feita disso. Então, o presidente Fernando Henrique tem meu telefone, pode me ligar a qualquer momento, como eu fiz, de telefonar para ele e conversar sobre qualquer assunto relevante para os interesses nacionais. O que eu posso assegurar é que as últimas declarações que ele deu via rede social é de espanto diante das declarações do Bolsonaro, que desrespeita qualquer regra democrática. Inclusive, eu tive o apoio declarado do ex-presidente do PSDB, Alberto Goldman, assim como tive o apoio do Jarbas Vasconcelos, tive o apoio de várias pessoas que nunca estiveram conosco, mas que se viram na obrigação de defender o país e a democracia que todos nós construímos contra essa ameaça despropositada que é a candidatura Bolsonaro. Gostaria de convidar o jornalista Judivan Gomes, da Rádio Tabajara. Antes de passar o microfone, Judivan, eu queria registrar a presença da deputada Estela Bezerra e da vereadora Sandra Marroques. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos. A pergunta seria na área da educação, mas o senhor já acabou. Segura o microfone para ele. Acabou falando sobre esse tema. Mas eu vou aproveitar e perguntar ao senhor o seguinte: o candidato Jair Bolsonaro disse que não vai respeitar a lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República. O nome a ser escolhido será aquele que não tiver um alinhamento esquerdista. O senhor presidente da República, como será essa escolha? Eu vou respeitar a lista tríplice, ao contrário do Bolsonaro. Acho que, primeiro, de 3 nomes do Ministério Público, é impossível você não ter um
né, que seja alinhado com questões democráticas, porque você não escolhe por alinhamento político, você escolhe por alinhamento institucional. É assim que se escolhe. E não respeitar a lista tríplice, para mim, é um desrespeito ao que foi construído ao longo da história. E é de respeito à autonomia do Ministério Público. Entendeu? Mais do que isso, o filho dele diz que não vai se render, não sei nem o que isso significa, ao Supremo Tribunal Federal. E que basta um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal, caso eles discordem. Aí o Bolsonaro vai lá e puxa a orelha do filho como se o filho tivesse 5 anos. O filho é um marmanjo que tem mandato, inclusive. Deveria, numa situação de democracia plena, isso aí ensejaria na comissão de ética a instalação de um processo disciplinar. Claramente. Porque ele não tem decoro parlamentar. Tá certo? Mas, enfim, nós estamos falando de uma pessoa que não tem coragem de vir para um debate. Nós estamos falando de uma pessoa que não tem fibra para enfrentar um debate. Então, estamos numa situação muito delicada no Brasil. É uma pessoa que o povo não conhece. Porque se conhecesse, ele não estaria nem no segundo turno. Gostaria agora de convidar o jornalista Denison Vasconcelos, da TV Tambaú. Fala-se muito da virada e ela vem diminuindo os pontos. O senhor acredita mesmo que possa virar, mesmo tendo perdido em João Pessoa, Campina Grande e outras capitais do Nordeste? Campina Grande nós ganhamos. Não ganhamos, não? Vamos ganhar. Campinas? Então vamos ganhar. Olha, eu acredito muito por causa das trajetórias e do ritmo de mudança. Está caindo muito rapidamente a diferença. E mesmo com a intimidação que estão fazendo, né, intimidando as pessoas com violência, nós estamos vendo que o povo está na rua, inquieto com essa perspectiva medonha, que é ter uma pessoa desequilibrada e despreparada na presidência da República. O Brasil nunca viveu tanto risco numa campanha presidencial quanto agora. Esse rapaz representa um risco sério. Eu vou dizer para você uma coisa, ele não é respeitado nem pelos colegas dele do parlamento. Nunca foi considerado um parlamentar que fosse uma liderança expressiva no Congresso. Ele é uma fake news. Ele próprio. Entendeu? E nós vamos desmontar essa fake news que o Bolsonaro é. Ele é uma fake news. E ele vai murchar até domingo. Pode anotar o que eu estou falando. Vai surpreender o lado de lá. O lado de cá não vai ser surpresa, não. Segundo, a gente começa a trabalhar a equipe de governo. Ele falou que estava com as faixas na mão semana passada. Você viu o vídeo dele ontem? Apavorado com o que está acontecendo? Gente, a eleição não está ganha. Ué, semana passada ele falou que estava com a faixa presidencial na mão e ontem ele já falou que não estava ganha. Então o desespero é grande do outro lado. Ele recebeu a faixa? O Brasil vai se fazer respeitar no domingo. Ele desrespeitou o Brasil inteiro. Ele desrespeitou as mulheres, os negros, os nordestinos, LGBTs. Ele vai ver que o Brasil vai se fazer respeitar. No domingo o Brasil vai se fazer respeitar. Agora, para encerrar essa coletiva, eu vou convidar Maurílio Júnior, da Rádio Arapuã. Boa tarde ao candidato Fernando Haddad. Pra frente, campeão. Na última segunda-feira, e esperava uma cena. No microfone. No microfone. Sim, você esperava uma cena pública do ex-candidato. Você esperava um aceno público de Ciro Gomes. Esse aceno não veio, ele desembarca hoje em Fortaleza. Você tem essa expectativa? Você vai para Fortaleza receber Ciro Gomes? E outra pergunta bem rapidinho. Por que você, apesar da vitória expressiva no Nordeste, perdeu em capitais da região com João Pessoa? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, eu sempre espero o melhor das pessoas. Sempre espero o melhor das pessoas. Eu sei que o Ciro tem muita coisa boa dentro dele. Ele é uma pessoa boa, é uma pessoa respeitável, e eu sempre espero o melhor de pessoas como ele. Então eu acredito que ele vai agora, chegando no Ceará, que ele vai fazer um gesto importante pelo Brasil. Que não é por mim, ele sabe que não é por mim, é pelo Brasil que ele fará esse gesto. Ele sabe o que está em jogo, ele sabe o que está em risco. Ciro é um homem preparado, com longa trajetória pública.
muitos serviços prestados. Eu fui colega dele de ministério, gozo da amizade dele e tenho muita honra de poder conversar com ele, com o irmão, com o Camilo Santana, com todas as lideranças do Nordeste que me apoiam nesse momento. Em relação à sua segunda pergunta, isso aí eu acho que tem a ver com o terror que foi colocado em relação à violência. Como se armar as pessoas fosse resolver o problema das capitais. Isso não vai acontecer. Nós vamos resolver o problema de segurança dobrando o efetivo da Polícia Federal e puxando para a União o combate ao crime organizado, liberando a Polícia Militar e Civil para fazer o trabalho do dia a dia da segurança pública. Hoje, as polícias locais estão sobrecarregadas com o combate a um crime que se nacionalizou. Eu tenho conversado com muitos especialistas em segurança e eu garanto para o cidadão, botar arma na mão de mulher, de jovem, não vai resolver o problema. Nós vamos agravar o problema da segurança. Nós vamos ter mais mortes e não menos. A segurança é pública e não privada. É o público que tem que prestar o serviço. E por que as polícias não estão conseguindo responder? Por causa do crime organizado. É por isso que eu vou criar um contingente novo na Polícia Federal e vou assumir na União o combate ao crime organizado no país. As polícias vão ter mais tempo, mais espaço, mais recursos para enfrentar a segurança do dia a dia. A sensação de segurança vai aumentar. Mas sem o apoio da União, esqueçam, não vai ter solução de segurança pública. É por isso que a nossa proposta é consistente. Presidente, eu não fui cadastrado. Olha, por favor, vamos respeitar as inscrições. Tá bom, você para encerrar, a última pergunta aqui será da jornalista Camila Bezerra, do PIC-PB. Candidato, na reta final, né, das eleições, eu queria que o senhor fizesse uma análise dos possíveis cenários em relação ao Congresso Nacional, porque, assim, pode ser tanto que o senhor vença e vai haver governabilidade, e caso haja uma derrota, esses partidos que estão em torno da sua candidatura vão formar, juntar uma base de oposição, vão garantir essa oposição? Olha, eu creio que a cláusula de barreira e a proibição de coligação proporcional vai ajudar na governabilidade. Nós vamos ter um enxugamento do número de partidos a partir da janela que vai se abrir para um rearranjo partidário. Então haverá uma reforma partidária em curso a partir do ano que vem. Isso vai permitir que o presidente possa negociar com menos líderes e possa montar o seu bloco de apoio em torno de projetos. Não é em torno de tomar lá da cá, em torno de projetos. Então todo mundo sabe que eu estou defendendo a reforma bancária, porque os bancos estão explorando o povo. E eu sei como fazer. Estimulando cooperativa de crédito, fintech, desregulamentando o setor para a entrada de novos concorrentes e sobretaxando os bancos que cobram juros extorsivos. Alguém vai se opor no Congresso a isso? Segunda coisa, diminuir impostos dos mais pobres e aumentando dos muito ricos que hoje não pagam. Alguém vai se opor a isso? Substituir 5 a 7 tributos por um único, para melhorar a racionalidade do sistema e a transparência. Alguém vai se opor a isso? Então nós estamos falando de uma agenda consistente. Alguém é contra diminuir o preço do gás de cozinha? Você acha que uma família tem R$80 por mês para gastar com gás de cozinha e o resto? Entendeu? Você não pode gastar 8% do seu salário com gás de cozinha. Quem ganha salário mínimo está gastando 8% do salário com gás de cozinha. Isso não tem cabimento. A Petrobras é um monopólio, ela tem que fazer algum sacrifício também. Tem uma série de coisas que é preço de mercado, eu concordo. Mas gás de cozinha é item da cesta básica. Item da cesta básica não pode ter o preço qualquer que a Petrobras quer. A Petrobras é do povo brasileiro, né? Então eu acredito que não vou ter dificuldade para as medidas mais importantes. Entendeu? E a oposição vai ser... Só uma pergunta. Agora eu gostaria de chamar a Lana, aqui do portal Polêmica PB. Presidente, eu gostaria de que encerrasse. Não, penúltima. Eu sou jornalista, sou mulher, sou da
queria que o senhor falasse para essas pessoas que, independente da corrente político-partidária, que a gente sabe que aqui a questão não é partido ou outro, é uma briga entre democracia e um sistema autoritário. Eu queria que o senhor falasse para essas pessoas que, como eu, estão com medo. O problema do meu adversário é que, apesar dele ser ele próprio covarde, ele não enfrenta um debate. Ele, sendo covarde, estimula a violência dos outros. É isso que está acontecendo no Brasil, que as pessoas precisam compreender. Ele próprio é um covarde. Ele não é capaz de te enfrentar. Eu garanto que você é muito mais forte do que ele. Só que ele estimula as milícias, os capangas, as pessoas violentas a sair do armário. Ele estimula a prática violenta. Ele é a expressão da violência. E é muito comum na história dos povos que um covarde seja o agente da violência social. É muito comum isso acontecer. Em geral, são pequenos homens que estimulam a violência, até em função dos seus problemas psicológicos. É uma coisa muito comum isso. Por isso que os pequenos homens com problemas psicológicos são tratados respeitosamente, mas não chegam ao poder, porque eles são perigosos no poder. Eles não são perigosos fora do poder. Eu te garanto, ele próprio não te enfrenta, mas ele estimula as pessoas à violência. É um pequeno homem, mas que vai receber uma resposta sua e do povo brasileiro que não concorda com esse tipo de prática, que quer te respeitar. Tá bem? Gente, eu gostaria a compreensão de toda a imprensa, né? Pra a gente, a Dade tem horário, né? Agora, para encerrar de verdade, a última pergunta será da jornalista Angelina Oliveira, do Brasil de Fato. Silêncio. Fernanda Dade, eu sou jornalista, militante, feminista da Marcha Mundial de Mulheres. E a gente fez um apanhado de qual seria a possível pergunta. A gente fez um enquete. O que vocês gostariam de perguntar no meu lugar, se eu tivesse, né? Vocês pudessem. Sim. E aí, as várias pessoas de vários segmentos diferentes perguntaram assim. Pergunta ao professor Fernando Haddad o que ele diria para os indecisos, para a gente virar mais voto ainda agora, até o domingo. Por que ele representa o melhor projeto para o Brasil? A pergunta é a mais pertinente do momento. Nós temos 48 horas para decidir o destino do país. E eu quero dizer duas coisas. Primeiro, o meu adversário não tem um projeto. Não tem um projeto. O que o meu adversário tem é uma retórica da violência. Ele só tem uma retórica, ele não tem um projeto. A retórica da violência promove a violência. A sua colega que está se sentindo insegura, por isso, porque é o que ele promove. Os professores universitários também estão se sentindo inseguros. Os negros estão se sentindo inseguros. As religiões, não é só a matriz afro, não. Agora os católicos também estão se sentindo inseguros. Estão pichando suásticas em igrejas católicas, suásticas em banheiros de universidade. Então ele representa só uma retórica da violência. Ele não tem um projeto. Ele se diz e desdiz o tempo inteiro. Eu represento um projeto que tem muito mais acertos do que erros. Há muito mais. Mudou a vida de metade da população brasileira. 100 milhões de brasileiros mudaram de vida a partir do projeto que eu represento. E os erros eu estou aqui assumindo e disposto a corrigir. Com muita sinceridade, com muita transparência. Ninguém aqui está tapando o sol com a peneira. Houve erros? Houve, vamos corrigir. Mas o projeto de mudar a vida para melhor do povo brasileiro, ele estava em marcha. E ele tem que voltar a prosperar. Não vale a pena um salto no escuro. Não vale a pena um salto no escuro. É muita coisa que está em jogo. A gente sabe como essa retórica da violência começa, só que a gente não sabe até onde vai. É muito perigosa essa retórica. E nós temos que cortar uma pela raiz. E é no domingo que nós vamos fazer isso, porque o povo brasileiro não vai entrar nessa aventura. É muito perigoso. Muito perigoso. Tá bem?
Obrigado, gente. Nós agradecemos a toda a imprensa, a todos e a